Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E responderam: em Belém de Judá, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que será o pastor de meu povo, Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que viram no Oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo de joelhos diante dele, o adoraram. E depois abriram os seus tesouros e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Evangélica dicta deliantur nostra delicta. Celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor. Na verdade, a festa é no dia 6 de janeiro, porém, por motivos pastorais, a igreja transfere para o domingo seguinte, aqui no Brasil e em alguns outros países, para que o povo possa participar de modo mais pleno desta grande festa litúrgica em que começa um novo tempo, chamado tempo da Epifania. A palavra Epifania significa manifestação. É uma das festas mais antigas da igreja. Nós já a vemos no século IV. Havia as chamadas teofanias, ou manifestação da glória de Deus. E a igreja juntava isso em 3 teofanias, em 3 manifestações em que Cristo se manifestava como homem-Deus, sobretudo o menino
se manifestava como Deus, chamadas teofanias. Primeiro era a visita dos magos, que prostrando-se diante dele o adoraram, é a festa dos magos. A segunda era o batismo, quando manifesta a sua glória o Pai e o Espírito Santo, que dão testemunho dele. E por fim, as bodas de Caná, em que manifesta a sua glória, como disse lá bem claro São João, Cristo transformando a água em vinho. Eram três momentos que formavam uma festa só, uma festa das teofanias. Com o passar do tempo, estes fatos foram se separando. Então nós temos hoje a manifestação da glória de Jesus com a chegada dos Reis Magos. Uma semana depois, a festa do batismo de Jesus, e no segundo domingo da Epifania nós vamos ver o Evangelho que vai narrar as bodas de Caná. De modo que tudo faz parte desse conjunto litúrgico que com o tempo, foi se separando. Tudo isso com o intento de que as pessoas pudessem participar e, contemplando o menino Deus, contemplava ali o amor daquele que se fez homem para a redenção do gênero humano. Mas voltemos-nos inteiramente agora para a Epifania como tal, como se entende hoje, a manifestação da glória de Deus aos gentios. É significativo o fato de que para os magos Deus manifesta a sua glória através de uma estrela. Aos pastores judeus, Deus manifesta o nascimento de seu filho através de anjos. Alguns entenderam aí os dois modos de nós chegarmos ao conhecimento das maravilhas de Deus. A estrela representando a razão e os pastores vendo os anjos, aí representando a revelação. O fato que nos reis tiveram as duas coisas. Tiveram a razão ao contemplarem a estrela, viram que ali havia nascido um grande rei, e vão a Jerusalém, porque pela revelação sabiam que este grande rei viria dos judeus. Então nós vemos nesse episódio razão e fé caminhando juntas. Mas olhemos sobretudo essa ida dos magos a Jerusalém e depois a Belém. E observemos um pouquinho sobre as suas virtudes. Os magos são para nós exemplos claros daquele que, recebendo a graça, logo atende. Nós sabemos que nós não podemos ter sequer um bom pensamento em vista da vida eterna se Deus não nos der a graça. Mas essa graça que vem de Deus, como o nome diz, é um dom gratuito, requer de nós uma resposta. Como disse Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Esta resposta é fruto, evidentemente, dessa graça, mas também da nossa vontade. É o nosso coração que se abre à graça de Deus e diz sim, e diz um sim prontamente. Os magos foram assim. Certamente outros magos viram essa estrela. Hoje a ciência entende como se fosse uma conjunção de planetas. Não importa. O que importa é que naquele astro especial, eles viram ali um sinal de Deus, de que Deus estava visitando a humanidade e de que Ele tinha vindo para unir todos os homens de um ponto ao outro do mundo. Mas como reagiram os magos? Primeiro, foram prontos, decididos em seguirem a nosso Senhor, sem tergiversar, sem ter dúvida. Simplesmente viram ali o sinal de Deus e começaram a se arrumar, fazerem seus preparativos para partir. Era uma viagem longa, difícil. Seriam necessários levar muitas coisas. Isaías fala de camelos e dromedários, um séquito
de pessoas que acompanharam esses magos, com muitos dons, muitos bens, mas uma verdadeira operação para que pudessem partir. Mas não viram dificuldade alguma e foram prontos. Vimos a sua estrela no Oriente, então vamos ao encontro do Rei. Nós muitas vezes colocamos dificuldades na nossa vida quando temos que fazer as coisas para Deus. Para o mundo somos tão pródigos, não encontramos dificuldade para fazer um passeio, para ir para uma festa, para atender o chamado de uma pessoa, para nos divertirmos. Nós somos muito pródigos para o mundo quando temos que agradar aos outros e a nós mesmos. Mas para servir ao Senhor, o que exige sacrifícios, nós não temos esta prontidão. Temos que partir, temos que ir para essa caminhada ao encontro de nosso Senhor, e isso exige de nós prontidão. Aquela mesma prontidão que teve Pedro lá no lago de Genezaré, quando Cristo disse: vinde, eu vos farei pescadores de homens, e eles deixaram tudo e o seguiram. Ou a mesma prontidão que teve Mateus, que estava no telônio cobrando impostos, e Cristo disse: vem e segue-me. E ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Ou o mesmo também cobrador de impostos, Zaqueu, quando Cristo disse: eu quero hoje repousar em tua casa, e ele acolheu e mudou de vida. Esta prontidão nos chama a atenção e nos sacode e nos questiona, exatamente porque nós somos muito comodistas e vivemos no chamado marasmo moderno, que temos aquela falta de decisão, ou quando decidimos, procrastinamos tudo quando se diz respeito em servir a Deus e servir ao próximo. E eles foram e perseveraram. Como disse, era uma caminhada longa, o calor escaldante do dia, frio terrível de uma noite, deitados e dormindo em tendas no meio do deserto, tudo com muita dificuldade, mas eles perseveraram. Não pensemos que para servir a Deus nós vamos ter dificuldades. A vida cristã exige sacrifícios, exige perseverança diante dessas dificuldades e sacrifícios. Deus não nos promete um paraíso na terra, e esse é o grande engano de muitas religiões falsas e também de muitas ideologias. Vem que eu vou te dar o paraíso, sem problemas, sem dificuldades financeiras, sem doenças, tudo. Se precisar, um milagre espera por você. Vem que eu vou resolver todos os seus problemas amorosos, psicológicos, materiais, morais. Vem que eu vou te dar um paraíso. Esta religião é falsa. É falsa. E nós muitas vezes temos essa tentação na Igreja Católica também de prometer a resolução de todos os problemas. Não. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas diz também, quando fala da perseverança, na paciência salvareis as vossas almas. Portanto, a perseverança exige paciência, e a paciência exige sofrimento, exige cruz. Assim os magos nos ensinam, perseveraram, mas foram também obedientes. Quando Deus, através da estrela, mostra para eles que veio o Salvador, eles obedecem prontamente e passam por cima de todo o respeito humano. Certamente foram objetos de chacota. Vão para onde? Homens bem letrados ou conhecedores da ciência própria da época, ricos,
tinham certamente muitos amigos, ou certamente vida social, mas quando o Senhor os chamou, eles por obediência vão e entregam a sua vontade, suas vontades à vontade do Senhor. Nós hoje, para servir a Jesus Cristo, nós muitas vezes vamos desagradar pessoas. Muitos vão fazer chacota de nós, vão nos criticar, vão zombar, ou talvez vão até nos perseguir, vão nos boicotar em nossos trabalhos, em nossas atividades, vão ficar aos cochichos falando mal de nós, nos grupinhos. Fulano agora é católico, fulano agora parece que virou fanático, dizem que ele é tradicionalista, que é adepto de uma igreja que não existe mais, é um católico fundamentalista, ou coisas do tipo, quando não leva para outros adjetivos, muitas vezes colocando o católico como alguém adepto de alguma ideologia, coisas semelhantes. Isso é normal. Triste daquele que quer agradar as pessoas, que para ficar bem com todo mundo termina passando por cima da verdade. Nós temos que vencer o respeito humano, e nossa obrigação e nosso compromisso é com Deus, não por vaidade, porque achamos que somos melhores, que somos privilegiados, porque Deus olhou para nós nos nossos méritos e disse: vem, eu te escolho e deixo a plebe se resvalar e cair no mundo. Não, mas por obra da sua misericórdia, o Senhor nos escolheu porque nos ama. Isso deve nos levar a uma prontidão na obediência e na generosidade, mesmo que desagrademos. Cristo diz que os inimigos poderão estar dentro da nossa própria casa, ou do nosso local de trabalho, ou da nossa região onde vivemos, das nossas vizinhanças e tudo mais. Não importa, o que importa é levantar-se com coragem e seguir a nosso Senhor, sem vaidade, sem arrogância, sem orgulho, mas com simplicidade, deixar tudo e seguir a Cristo. Aquilo que me impede de seguir a nosso Senhor, eu tenho que deixar de lado. Muitas pessoas perderam amizades por causa de Cristo, perderam amigos, perderam família, outros perderam até emprego, mas essa obediência e generosidade para com o Senhor é o que importa para nós. Evidentemente, como disse, não por vaidade, mas por puro amor, não julgando os outros, achando que são pessoas piores do que nós, mas com humildade, agradecendo ao Senhor a sua misericórdia. Vimos aí as virtudes dos magos. Olhemos agora um pouco para a estrela. Essa estrela é também representação de Maria, a estrela radiosa da manhã, é a Stella Matutina, como nós dizemos na ladainha, aquela estrela que leva os magos a Jesus. Maria é assim. Ela não quer as pessoas para ela, mas para o seu filho. O fato é que quando chegam no lugar onde está o menino, a estrela para e fica ali com o menino. E São Mateus coloca bem claro: e encontraram ali o menino com Maria, sua mãe. Estava lá bem claro: Maria nos leva a Jesus. Não existe concorrência aí de alguns escrupulosos que dizem que se eu vou louvar a Maria, eu vou deixar Jesus em segundo plano. Pelo contrário, a estrela missionária, aquela estrela que traz Jesus para nós, nos leva a Jesus e nos entrega a Jesus. Por isso, quanto maior o amor que temos a Maria, maior será o amor a Jesus.
É tão claro isso que quando Jesus aparece à irmã Lúcia com a sua mãe, que está lá com o coração rodeado de espinhos, Jesus diz: tem piedade do coração da minha mãe, que está tão ofendido pelos pecados dos homens. Porque toda ofensa que fazemos a Jesus, fazemos também a sua mãe. Por isso toda dedicação e amor e carinho que fazemos a Maria, fazemos a Jesus. E se fazemos a Jesus, fazemos a Maria. Os dois corações estão unidos. E vemos aí Maria que nos prepara para Jesus. Como vimos lá, quando vai visitar Isabel, e João, no ventre de Isabel, pula de alegria, porque ele estava Maria trazendo Jesus em seu ventre. E Isabel fica cheia do Espírito Santo, porque estava ali Maria trazendo Jesus. Um terceiro ponto é quando os magos chegam a Jerusalém, ou melhor, a Belém, e encontram lá na casa, já estava numa casa, um menino com sua mãe, e oferecem aí os 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Primeiro o ouro, que é o ouro da realeza, reconhecem que Jesus é rei. Incenso, o incenso da oração e dos desejos das coisas de Deus. E a mirra dos sacrifícios, porque aquele menino é rei, é Deus, mas é um homem de dor. Por isso podemos muitas vezes juntar nossos sacrifícios do dia a dia e oferecermos a Jesus em cada Santa Missa. Na hora que o padre levanta a patena, na hora do ofertório, ali está a hóstia magna, está também os desejos e anseios de cada um de nós. E se nós, na hora do ofertório, unimos nossos anseios, desejos, dores e sacrifícios e colocamos naquela patena, o sacerdote oferece ao Pai, juntamente com a hóstia imaculada, aquela hóstia ali que se tornará o corpo e sangue de seu Filho, o Cordeiro imolado, oferecido para a redenção do gênero humano. Todos nós, com nossas vidas, estaremos sendo oferecidos ali pelas mãos do sacerdote, pelas mãos do próprio Cristo. Daí a importância dessa participação plena e frutuosa na Santa Missa, uma participação no amor. Mas uma coisa muito significativa é que os magos chegaram lá diante de Jesus e prostrando-se o adoraram. Na tradução que lemos aqui, e eles dobraram os joelhos e o adoraram. Isso porque o nosso culto é um culto interno, mas é também um culto externo. Diante de Jesus nós amamos, adoramos internamente, mas esse culto interno deve ter atitudes exteriores. Como nós somos corpo e alma, cumprimentamos as pessoas, abraçamos, fazemos gestos, sinais de aprovação, de reprovação, de carinho, de desprezo, de atenção, porque somos corpo e alma. E diante de Jesus Eucarístico, nós, como os magos, nós nos prostramos e adoramos. Por isso, a melhor maneira de receber Jesus na Eucaristia é nos prostrando diante dele. Quando entramos numa igreja e fazemos nossa genuflexão, estamos ali como os magos, reconhecendo Jesus presente na hóstia consagrada. É claro que esse gesto externo deve ser expressão do interno, que é essa adoração que temos dentro de nós. E ele até nos ajuda no crescimento desse gesto interno. Evidentemente, aqueles que não podem, porque tem algum problema de saúde, é claro que o gesto externo vai ser difícil, mas o interno deve ser bem claro. É uma coisa curiosa que hoje
muitos que dentro da igreja não gostam ou até proíbem as pessoas de comungarem de joelhos, são aqueles que adotam as palmas, as aberturas de mãos, as coreografias, as danças, que são gestos externos e até antilitúrgicos, mas o gesto litúrgico de se prostrar não admitem e não dão comunhão se a pessoa não se levanta, porque acham que aquilo é exagero, que aquilo ali é fundamentalismo ou coisa que é antiga. É curioso saber disso, que em muitas liturgias modernas, que não são liturgias, evidentemente, usam de gestos cada vez mais espalhafatosos, de danças, de pulos ou coreografias, enquanto que a adoração a Jesus muitas vezes é criticada. É curioso, seria interessante voltar a Belém e olhar o exemplo dos magos, ou olhar o que São Paulo nos diz, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Os joelhos se dobram, até os demônios adoram e se prostram. Por isso São Paulo diz, e nos infernos. É claro que eles têm ódio, mas nós temos amor. Se com ódio eles se prostram e reconhecem, nós com amor devemos reconhecer muito mais. Ficam aí para nós essas reflexões que nos trazem essa festa da Epifania, para que a Epifania não seja apenas uma festa de hoje ou uma solenidade, mas a Epifania de Cristo aconteça todos os dias de nossas vidas, não só em nosso coração, mas nas nossas realidades do dia a dia. Peçamos a Maria Santíssima, a estrela missionária, a estrela da evangelização, que sempre nos conduz a Jesus, para que junto a ela nós o adoremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.